Antes de tudo, eu quero agradecer por essa iniciativa, Meg, para nos dar essa plataforma para a gente poder expressar essa jornada que é tão importante, né. Eu vou falar primeiro um pouquinho sobre a minha história, as minhas raízes, e depois eu vou ler um texto que eu escrevi há um tempo atrás sobre essa jornada de retomada. Bem, meu nome é Elizabeth, eu nasci em Manaus, mas fui criada no Rio de Janeiro. A minha mãe nasceu em Parintins e meu pai em Manaus. Minha mãe era professora primária, ah, meu pai era jornalista, meu avô era um jornalista muito notório, foi um jornalista, né, muito notório em Manaus, ele era presidente da Associação da Imprensa do Amazonas, e ele foi também fundador e dono do jornal à tarde. Então, eu segui essa jornada, eu me formei em jornalismo, eu sou autora, e me mudei para a Austrália aos 27 anos de idade, para se reunir ao meu parceiro na época. E eu vivo aqui desde os 27 anos, são 36 anos, vivendo aqui nesse país. Ah, por causa dessa existência minha aqui na Austrália, e tendo que sobreviver, eu perdi um pouco, o meu português. Eu falo português, é claro, mas eu tenho uma dificuldade intensa de me expressar em português, então, por isso que eu vou ler essa narrativa. Se vocês não se incomodarem, eu traduzi para o português, que eu acho que fica melhor. E também eu estou muito emocionada e é uma intensidade de emoções que estão passando pela minha cabeça, pelo meu coração agora. Ah, a minha mãe, quando eles se mudaram para o Rio de Janeiro, os meus pais, eu tinha 2 anos de idade. E quando aos 11, 12 anos, meus pais se separaram. E naquela época, parece que foi que a minha mãe se libertou, né, ela ficou órfã muito cedo, aos 4 anos de idade. Ela foi criada pela tia e o tio. A minha avó, a filha de cacique Mura, mas casada com um italiano. Então, isso eu estou falando dos anos 1880, quando a minha avó nasceu, né. Ah, mas quando minha mãe se separou, ela se libertou, eu senti isso. Então ela começou por exemplo, vou dar um exemplo aqui, os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, somos 5, quatro irmãos, e eles todos fizeram, primeira comunhão. Aí quando eu tinha 11 anos, uma prima do meu pai falou para minha mãe, que ela era muito religiosa, católica, falou: "Como é que a Beth não vai fazer primeira comunhão?" E a minha mãe veio para mim e falou: "Você quer fazer primeira comunhão?" Eu falei: "Não, eu não quero fazer primeira comunhão." Ela falou: "Então você não vai fazer." Aí eu falei: "Ai, que alívio, né?" E ela apoiou a minha decisão e muita gente falando: "Ah, não, ela tem que fazer primeira comunhão", parte da família do meu pai. E aí ela me levou aos 13 anos a um centro de umbanda, onde aos 15 anos de idade eu me iniciei nos trabalhos de umbanda e fiquei
trabalhando até quando eu me mudei para a Austrália, aos 27 anos de idade. Então aquela foi uma forma de me conectar com a espiritualidade, né. Ela fazia, defumação, ela fazia tanta coisa, mas isso eu vou falar um pouquinho mais quando eu começar a ler. Mas, eh, eu vou começar aqui a leitura agora, e me perdoem se eu estou lendo, mas é como eu expliquei, eu me sinto mais confortável, lendo. Nos últimos, 5 anos, eu escrevi isso em 2021. Nos últimos 5 anos, eu embarquei em uma profunda jornada de descoberta e resgate, descobrindo partes do meu ser que foram apagadas à força dos meus ancestrais e resgatando o todo da minha identidade. Essa jornada tem sido bastante empoderadora, mas às vezes dolorosa, lenta e inquietante. Lembro que em 2014 comecei um movimento chamado Guerreiros da Luz, aqui em Melbourne, na cidade onde moro, com o intuito de proporcionar à comunidade carente uma verdadeira experiência gastronômica. Eu formei um restaurantezinho. eh, Durante esse tempo, conheci muitos aborígenes que, como nossos ancestrais, sofreram e ainda sofrem com o resultado da invasão dos colonizadores. Senti que era meu dever reconhecer a importância de sua resistência, resiliência, sobrevivência e beleza, mostrando-lhes minha gratidão por poder caminhar livremente em sua terra. Minha interação com eles, gradualmente, me reconectou à minha ancestralidade. E daí em diante, me fez questionar a minha própria identidade. Comecei a me ver como uma mulher indígena. Meu despertar aconteceu em 2015, numa manhã, quando eu estava me preparando para o trabalho. Eu estava escovando meu cabelo no espelho, em frente ao espelho, quando de repente, meu rosto não era mais algo que eu conscientemente reconhecia. Naquela manhã, fiquei chocada com a minha reflexão. Vi meus antepassados, minha avó e minha mãe. Sim, tinha uma mulher indígena me encarando. Embora nada do meu mundo exterior tivesse mudado, algo dentro de mim estava despertando. No entanto, uma semana depois, a indígena do espelho havia desaparecido. Demorou mais 4 anos para ela reaparecer, se posicionar e desafiar a identidade que eu estava representando. Aprendi conversando com outras mulheres indígenas que o surgimento e a submersão da minha identidade indígena não eram exclusividade da minha jornada. A recuperação da identidade cultural não é estagnada, mas progressiva. Durante todos os tempos em que estive ao lado dos aborígenes, senti uma profunda ligação com eles. Lembro-me dizer a eles que eu também era indígena, mas era difícil elaborar essa verdade, porque essa parte da minha identidade estava apenas começando a vir à tona. Embora
não conhecendo muito bem minha herança indígena, senti que era importante reconhecer a existência dos meus antepassados, porque eles desempenharam um papel na minha constituição genética e fazem parte da minha história familiar. Minha mãe não foi criada como indígena, ela ficou órfã com 4 anos de idade e foi criada por sua tia e tio. No entanto, sua indigeneidade era predominante em sua culinária, nos remédios caseiros feitos com ervas e plantas, na defumação da casa e no preparo de banhos de ervas. Sua conexão e respeito à mãe natureza é uma característica que orgulhosamente herdei. Infelizmente, sua história e identidade foram enterradas junto com ela. Minha jornada de resgate começou com lembranças, reflexões e conversas com minha família em Manaus. Em resposta a uma pergunta sobre nossa ancestralidade, fui informada por um primo que nosso bisavô tinha sido cacique, que nossa família não era só de Parintins, mas também de Itacoatiara, que é território Moura. Minha mãe sempre falava que seus bisavós eram peruanos, e através de pesquisas recentes descobri que os Muras haviam migrado do Peru. Descobrir nossa herança e identidade indígena é um processo difícil, muito sensitivo, mas para fortalecer essa minha jornada, eu me conectei com muitas mulheres indígenas de diferentes etnias e hoje faço parte da Associação Mulheres Mura. Parte da minha retomada também foi desconstruir minha compreensão do mundo. Quanto mais eu participo de oficinas oferecidas por parentes e aprofundo meu conhecimento das perspectivas indígenas, tenho me tornado muito mais sintonizada com o universo cósmico e com a energia dos meus ancestrais em minhas práticas rituais. Já tive sonhos com meu bisavô e avó, sei que eles estão me guiando nesse caminho. Como mulher indígena, tenho consciência de que tenho a responsabilidade de continuar a manter modos de vida que respeitem o mundo natural. Sei que sou parente da terra e de todos os seres vivos. O processo de reivindicação da minha identidade originária e fusão com a minha identidade não indígena ainda existe. Neste momento da minha jornada, me vejo como uma mulher indígena. Sei que não tive o privilégio de crescer numa aldeia e nunca enfrentei as dificuldades centrais que as comunidades indígenas enfrentam. No entanto, entendo que para ser indígena não é necessário andar nua e viver longe da sociedade. Ser indígena não tem nada a ver com o lugar em que vivemos, mas com o nosso sangue, nossa cultura, nossa crença, nosso senso de justiça e autodeterminação. Eu desejo aprender cada vez mais sobre as tradições do meu povo. Acredito que as tradições nos ligam não apenas aos nossos antepassados, mas aos amigos, famílias e comunidades do presente. Essa conexão que ajuda a formar nosso senso de identidade, pode então ser transmitida às gerações futuras, completando assim um círculo de relações necessárias para manter a nossa cultura. Resgatar minha herança indígena e identidade indígena é um processo dinâmico de despertar, explorar, indigenizar, reivindicar, pertencer e, finalmente, nutrir a mulher mura que faz parte de mim. E a ela eu digo, Cueca Turetê. A minha retomada também é física, mental e emocional.
Hoje em dia, eu ativo a memória dos meus ancestrais, do meu avô, pintando o meu rosto, o meu corpo, fazendo grafismos Mura. Isso me ajudou muito a conectar espiritualmente com eles. Outra coisa que eu sou muito estrita, eu tento viver da melhor maneira sustentável possível. Eu não como comida processada, açúcar, eu não bebo bebida alcoólica. Eu, sou muito ativa nesse lado sustentável aqui. Mas é isso, gente, muito obrigado por me escutar, e esse é um pouco parte da minha jornada.